A vida tem um começo, um meio e um fim. Essa história começa em 1583, nos resíduos do rio Kwanza. Bem lá, no fundo do berço do antigo reino do Ndongo. Aqui vamos nós. No princípio era Nzinga e ela estava com Ndongo, mas ela não era um Ndongo, porque o Ndongo já flexionava o verbo existir desde 1300. Isso mesmo, muito antes do nascimento de Nzinga Mbanda. Apesar de ser um reino pequeno, atrocidades nunca pareceram ser minúsculas, porque por quase 4 séculos o reino sofreu 3 vicissitudes. Ou melhor, 3 mudanças inesperadas. A primeira foi quando ainda continuava a ser um estado vassalo do reino do Congo, como era o caso de vários outros reinos ao redor. A segunda foi o êxito da independência, um acontecimento fraudulento, irrelevante, previsto e bem planeado. Foi fruto de uma vitória obtida quase sem nenhum esforço. Não houve batalha, não derrotaram ninguém e, por consequência, continuaram sob o controle do Congo. Sim, o reino do Congo não quis ver um Ndongo independente ou livre dos impostos. Contudo, os papéis históricos narram que essa independência aconteceu em 1556. A terceira atrocidade foi quando o Ndongo caiu sob o domínio de Portugal em 1575. E só com o auxílio de um Messias para os tirar dessa malamba. Mas muita calma nessa hora, porque há muito mais para se contar. Olá pessoal, sou o Preciso Samba, bem-vindo ao meu canal e obrigado por visitar Sanga Malonga. Rainha Nzinga Mbanda, também conhecida como Dona Ana de Souza, nome aportuguesado que ganhou após o seu batismo. Ups, acho que não deveria ter dito isso agora. Mas enfim, filha de Ngola Kiluanji, o fundador e o primeiro rei do Ndongo, e de Ngengela Kakombe, uma concubina, porém a mais dotada entre várias outras. Importante acentuar aqui que Ngola era o substantivo atribuído ao rei. A expressão vem do quimbundo e está na raiz etimológica do nome Angola, o atual país. Ngola Kiluanji Kiasamba, o nome do senhor, era um cidadão do reino do Congo que emigrou para a foz do rio Kwanza, onde formou o reino do Ndongo. Como consequência disso, teve que passar a pagar imposto para o reino do Congo. Enfim, consoante a história, Nzinga teve um nascimento atípico, o que influenciou na escolha do seu nome. O nome vem do verbo em quimbundo kunjinga, o que quer dizer torcer ou arrolar, porque ela nasceu com a corda umbilical enrolada à volta do seu pescoço. Para a sua família, especialmente o seu pai, Ngola Kiluanji, enquanto segurava Nzinga pela primeira vez, talvez teve um breve vislumbre do futuro, como a filha iria de torcer, enganar os seus inimigos, os portugueses, ganhar o trono e, quiçá, finalmente lutar pela liberdade do seu reino. E para o povo Wambundo, isso era um indicador crucial de que Nzinga iria ser uma mulher poderosa. Na época do seu nascimento, o reino do Ndongo era um estado africano localizado na África Central e estava rodeado pelo reino do Congo ao norte, pela Matamba ao leste e sudeste pela Janga. Como podemos ver nessa imagem, Angola, o atual país, não fazia parte desse retrato. E isso destrói imperativamente uma ideia ou a ideia de uma Nzinga angolana, pois Angola ainda não existia. Dias de Novaes,
explorador português, chegou na boca do rio Kwanza, na linha costeira do Ndongo, em 1560. Ngola Quiluange não se deixou enganar pelos presentes ofertados pela corte portuguesa, contudo, os recebeu cordialmente, visto que, inicial e alegadamente, os portugueses vieram com o intuito de criar relações comerciais e, em troca, usar o cristianismo como fonte da salvação do povo ambundo. Tenha em mente que 78 anos antes desse acontecimento, os portugueses já tiveram entrado em contato com o Congo, o reino localizado ao norte do Ndongo. E penso eu que Ngola Quiluange não havia aprendido com os erros dos seus compatriotas. Mas, na verdade, até essa altura, nada mesmo aconteceu. Pelo menos até os anos 1622, quando o Congo foi invadido pelas tropas portuguesas. Enfim, Ngola Quiluange decidiu abrigar os portugueses por 5 anos. E, nesse tempo, eles aprenderam e testemunharam o quão organizada a sociedade do Ndongo era, como os habitantes tinham habilidade e conhecimento no comércio, pecuária, agricultura e metalurgia. Numa forma de mostrar poder aos demais reinos, especialmente aos seus rivais, como a Matamba, Ngola Quiluange solicitou ajuda a Paulo Dias de Novaes, que esse fosse a Portugal, mas no seu regresso trouxesse tropa portuguesa para o ajudar a lutar contra os reinos vizinhos. Avançando a fita, 10 anos depois, em 1575, lá estava Paulo Dias de Novaes de regresso a Ndongo, com as suas caravelas cheias de tropa, mas não com o intuito de ajudar o Ndongo. Pelo contrário, destruir, desfazer, destorçar e abater com o reino, tudo isso em nome do rei de Portugal. O Ndongo foi apanhado de surpresa e derrotado. Paulo Dias de Novaes tomou controle da área e chegou à cidade de Luanda, onde criou o porto de São Paulo de Assunção de Luanda. Essa invasão rapou com a Confidência do Ndongo, onde apenas imigrantes portugueses, nomeadamente missionários, mercadores e agricultores, circulavam tranquilamente. Feliz ou infelizmente, os portugueses não encontraram minas de ouro, ou muito menos de silva. Então, decidiram vender o bem mais inaginável de todos: pessoas humanas. Yes! You guessed it right. Escravos. O objetivo era de tornar Luanda no maior porto de tráfico de escravos e usar o reino do Ndongo como fonte de pessoas e bens. Assim era o cotidiano da adolescência de Nzinga Banda, observando o seu povo a ser destruído e o seu pai Ngola Quiluange resistindo às forças portuguesas. Desde cedo, Nzinga foi instruída a táticas militares, discernida, temperamento ardente e inteligência orgulhosa, que são atributos e marcas de uma heroína. Mesmo ainda adolescente, Nzinga lutou ao lado do seu pai na batalha contra os portugueses. Para muitos, ela era a predileta entre os seus irmãos, o que instigou mais tarde na batalha de um sucessor ao trono. Em 1617, morre Ngola Quiluange Kiasamba. Entre os descendentes direitos estavam Nzinga, Ngola Mbande, Kifungi e Makumbo. Ngola Mbande foi nomeado como rei pelos Makotas após ter os pressionados, mesmo sabendo que Ngola Quiluange preferiria Nzinga Mbande como sucessora. Mas isso não seria possível porque o Ndongo era um reino patriarcal, onde somente homens reinavam.
E fez todo sentido para os macotas nomear Ngolambande como rei, porque ele até era o primogênito. Após ser nomeado rei, Ngolambande, por medo de perder a sua posição no trono, decidiu eliminar todos e qualquer um que seria um empecilho para o seu sucesso. Até mesmo seu próprio sobrinho, recém-nascido, primeiro e único filho de Nzingambande. Nzinga e suas irmãs foram esterilizadas à força, usando ervas e óleo quente, garantindo que elas nunca iriam de ter filhos novamente nas suas vidas. Após ter consolidado o seu poder como rei, Ngolambande fracassou tolentemente por 4 anos consecutivos na luta contra os portugueses. Isso não era um espanto, tanto que Ngolambande não possuía o carisma do seu pai Ngola Quiloange, ou muito menos a astúcia da sua irmã Nzingambande. Ficou cada vez mais claro que a sua inabilidade e incapacidade de combater com armas e palavras fez dele um rei inútil. Todavia, ganhou coragem e suplicou a ajuda de sua irmã Nzingambande. Mas será que ela irá de aceitar? Se quiser saber do desenrolar dessa história, não perca o próximo episódio. Já agora, muito obrigado por assistir até o final. Salute!